Oi, gente, estamos de volta com o quadro Pergunte ao Caramelo. Para as pessoas que ficaram curiosas em saber por que o nome do quadro é Pergunte Caramelo, na verdade é porque eu geralmente faço os meus vídeos perto do meu sofá. Então, o meu sofá é chamado de caramelo. Então, na próxima vez que você... pergunte ao caramelo, agora eu sei por quê. Pois é. Bom, ainda para nossa segunda sessão, a Liz deixou uma perguntinha lá no caramelo, tá entendendo? E ela quer saber mais sobre a minha fé. Eu acho a pergunta super interessante, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas querem saber mais. Acho que é uma pergunta que é muito válida para quem segue a fé que eu sigo. E eu acho que é uma pergunta que precisa de resposta sim. Então aqui, o que ela pergunta é o seguinte: quero saber como é sua relação com a religião evangélica. Se você pondera o que ouve e segue sua consciência, preservando quem é e o que acha certo ou errado, ou se você se entrega integralmente a todos os preceitos e procura viver à risca tudo que recebe como orientação das pessoas responsáveis pela igreja a qual congrega. Olha, eu quero dizer que você tá de parabéns. Eu acho uma pergunta assim muito inteligente. Eu acho uma pergunta assim que precisa ser mais, como se diz, que outras pessoas também precisam ser perguntadas, tá entendendo? Porque a maioria delas não sabe responder isso daqui. E depois eu vou explicar por quê. Bom, é o seguinte, respondendo a pergunta da Liz, antes de eu entrar na resposta propriamente dita, eu vou ter que fazer uma introdução pra fazer sentido com o que eu vou responder. Tá entendendo? Primeiramente, eu entendo que com a fé que eu tenho, que é a fé evangélica, que é o cristianismo, para mais protestantismo, né, que veio do Lutero, eu entendo que eu preciso entender quem sou eu. E para que eu possa entender quem sou eu preciso entender quem Deus é, porque foi Ele que me fez. Para que eu possa entender quem eu sou, eu preciso entender o que Ele diz ao meu respeito, quem eu sou aos olhos dele, certo? E é por isso que Ele me deu esse livro tremendo chamado Bíblia, tá entendendo? E aqui contém essas informações que são pertinentes para minha vida, que tem me ajudado nos momentos difíceis, que tem me ajudado nos momentos que eu preciso tomar uma decisão, que tem respostas para os meus anseios, para, sabe, assim, naqueles momentos de tristeza. Aqui tem resposta para tudo, tá entendendo? Esse livro nunca falhou comigo. Então é o seguinte, uma vez que eu descobri quem eu era em Deus, através da Bíblia, eu passei a entender mais sobre a natureza de Deus. Eu passei a entender mais sobre o caráter de Deus. Eu passei a entender mais sobre a natureza do Filho dele, que é Jesus. E passei a entender mais o que Jesus espera de mim. E como Ele quer que eu me relacione com as pessoas. E como é que esse negócio chamado de igreja, como é que isso funciona? E quando é que a igreja tá certa, quando é que a igreja tá errada? Então tudo aqui, ó. Principalmente principalmente no Novo Testamento, nas cartas paulinas, que fala muito sobre esses assuntos, né? E então, é o seguinte, a razão pela qual eu tô dizendo isso, que eu tô puxando assim mais pra mim, porque eu entendo que quando eu recebi a Cristo e, né, fui salva por Ele através do seu Filho Jesus, pela fé, o que eu entendo? Eu entendo que de hoje em diante, independente de quem quer que seja, eu sou responsável por aplicar o que esse livro me diz. Tá entendendo? Que quando eu passar dessa vida pra melhor, eu vou ser cobrada dele. Gisley, o que foi que você fez com aquele livro que eu te dei? O que foi que você fez com o tempo que eu te dei?
que foi que você fez com os recursos que eu te dei, com o talento que eu te dei, como você usou. Então tudo isso vai ser me perguntado. E aí onde eu quero entrar no segundo ponto, uma vez que eu entendo quem eu sou em Deus e o que a palavra dele diz sobre mim, aí eu vou poder agir com a motivação correta. Aí eu vou entender, meu Deus, por que eu faço o que eu faço? O que eu tenho que fazer nessa questão? Senhor, como tu agiria? Como Jesus agiria nessa questão? Como eu resolvo isso? Vamos supor, Senhor, eu tô com raiva de alguém. Não foi algo explosivo, mas foi uma situação delicada. Pra onde é que eu corro? Eu corro pra cá. Eu corro pra cá. Senhor, eu tô vendo injustiça no mundo. Eu não vou mentir pra você. Tem dias que eu digo assim, Senhor, eu quero acordar. Eu quero acordar e não ver mais o mundo desse jeito, que é muita injustiça. Pra onde é que eu corro? Eu corro pro livro dos Salmos. Tá entendendo? Que fala disso. E é assim. Uma vez que eu entendo o que eu faço e o porquê, aí sim eu posso chegar para responder a sua pergunta, que é que se eu sigo se eu pondero tudo que eu ouço, eu sigo a minha consciência, preservando quem eu sou, o que eu acho que é certo ou errado, ou se eu, eu acho que eu posso dizer assim, eu espero que você não fique com raiva, você vai pela cabeça dos outros, tá entendendo? Eu acho que você não vai ficar com raiva se eu disser assim. Bom, é o seguinte, eu acho que não é sobre o que eu acho ou sobre o que a outra pessoa acha. E eu tenho certeza que é sobre o que ele diz. Por quê? Porque se eu for pela minha cabeça, eu vou errar, sabe? Eu vou fazer besteira às vezes, sabe? Eu vou dar bola fora. E aqui em Provérbios 3, 5, 7 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele vai mostrar, olha, vamos por aqui, Gisley, olha, vamos por aqui. Isso aqui não tá legal, vamos consertar. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que ele tá querendo dizer aqui? Que eu tenho que me voltar pro que ele diz, tá entendendo? Que eu tenho que confiar nele de todo o meu coração, saber que quando ele escreveu todos esses livros, ele tinha um propósito. Que não era simplesmente pra ficar, tá entendendo? Tipo, que não era pra eu abrir só no domingo de manhã, tá entendendo? Ou que não era pra eu abrir só pra espantar um espírito, né? Tem muita gente que faz isso. Mas é que ele tem um propósito fundamental. E eu gosto muito, eles têm uma sigla em inglês para Bible, né? Bible é Bíblia em inglês. E a sigla que eles têm, que eu acho assim fantástica, é o seguinte, que é Basic Instructions Before Leaving Earth. Instruções básicas antes de deixar a Terra, sabe? Então eu acho assim, e é isso que tá entendendo? É como viver a sua vida aqui na Terra e como fazer o melhor que Deus tem te dado com o teu tempo, com os teus recursos. E é o seguinte, como eu falei, né, que eu tenho que reconhecer Ele em tudo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque no nosso cristianismo moderno, Liz, existem muitos achismos, sabe? Muitos achismos, tem muita gente que não tem seguido mais esse livro, tem muita gente que sabe que esse livro diz, mas eu acho, mas eu acho. Mas eu... Não é achismo, tá entendendo? É aqui, ó. É o que isso aqui diz. Quando se trata do cristianismo, do evangélico, é aqui. Nem tira, nem põe. Tá entendendo? E tem outra coisa que eu achei também muito interessante, que ele menciona em Mateus 22, 37 a 40, que é Jesus, que foi um doutor da lei que perguntou pra Jesus, Senhor,
qual é o maior dos mandamentos, né? E ele diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Por quê? Porque para eu aprender como eu vou me relacionar com o outro, para eu aprender a me relacionar com aquelas pessoas que me irritam, para eu entender como é que é essa relação das minhas finanças com Deus, para eu entender que o meu tempo pertence a Ele, todas essas coisas, eu preciso amar. Eu acho muito engraçado aqui que ele não fala ame a Deus do teu coração, da tua alma, do teu entendimento. Ele diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, é um se dar mesmo, é uma devoção. Mas não é a devoção ao homem, é a devoção a Deus, tá entendendo? E ele continua aqui em Mateus 22, 37 a 40. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, aqui ele está fazendo referência aos 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, todas aquelas outras coisas, né? Não fará outros deuses diante de mim, mas ele diz que toda a lei depende desses 2. Se você não se basear nesses 2, no caso eu estou falando aqui, né, da fé evangélica, né? Se você não se basear nesses 2, tudo que você for fazer, você vai fazer com a motivação errada. Você vai fazer para ser visto, você vai fazer para obter uma bênção, você vai fazer na intenção de ter uma vida melhor. Você não vai saber lidar com as suas dificuldades, você não vai saber lidar quando a doença bater na sua porta, quando a falência bater na sua porta, quando a desgraça bater na sua porta, quando o seu amigo que você achou que era teu amigo deu uma passada para trás. E aí como é que fica, tá entendendo? Então, é por isso. E outra coisa que ele fala em João 5, isso foi Jesus dizendo, né? João 5 examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas. Não é o meu achismo, não é o que A, não é o que B, não é o que C diz. E são elas que dão testemunho de mim. Então, se eu quero entender melhor como a minha fé funciona, eu tenho que vir pro manual. Esse é meu manual de fé e prática, né? E são elas que dão testemunho do meu modelo, que é meu modelo, Jesus. Tá entendendo? Ele é o modelo. Então, quem é que eu sigo? Eu sigo a minha cabeça ou eu sigo um homem? Eu tenho que examinar. Por quê? Porque quando eu examino, eu estou me colocando diante de Deus e dizer, Senhor, onde é que eu tenho falhado contigo? Ou, Senhor, o que eu preciso aprender? Ou, Senhor, será que eu tenho algum conceito na minha cabeça que não está de acordo com aquilo que... não está alinhado com aquilo que tu fala na tua palavra? Me mostra. E aos poucos Deus vai mostrando, Deus vai mudando, Deus vai me dando entendimento, tá entendendo? E coisas assim. E ele também diz que eu preciso, ele na verdade foi Paulo dizendo para Tiago, né? Ele diz aqui, ó, procura apresentar-te diante de Deus. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tiago 2, não, desculpa, segundo Tiago, não, sorry, Timóteo, gente, isso não foi para Tiago, não, foi para Timóteo, desculpa, falha nossa, hein. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, certo? Ou seja, que independente de qual seja, de que igreja eu vou, independente
de que denominação eu vou no ramo evangélico, eu preciso manejar. Isso é minha responsabilidade individual. Tá entendendo? Independente do que aconteça, da minha liderança na igreja, eu tenho a responsabilidade individual de entender o que esse livro quer pra mim, de entender o que esse livro quer pra minha família, de entender o que esse livro quer para os meus relacionamentos e em todas as áreas da minha vida, certo? E aí quando você pergunta aqui, e quanto à questão da liderança da igreja, por que eu dei esse balão todo para responder? Porque em ordem, não em ordem, pra você, desculpa, às vezes eu misturo inglês com português, se eu falasse inglês em ordem faria sentido. Por que eu dei esse balão todo, tá entendendo? Porque